E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre que nós temos uma referência de ser filha. Uma referência de ser filho, porque hoje eu falo também com os homens. Jesus é a nossa referência de filho. Jesus é o protótipo. Jesus é um modelo a quem devemos seguir de filho. Eu falei ontem na minha pregação sobre que a nossa identidade significa ser idêntico, parecido, igual a alguém. E nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos ter esse ideal de filho, que é Jesus, para nós seguirmos. E ele está disponível para todos. Para todos. Ele é o Filho perfeito. Jesus é o Filho perfeito. E eu peço para que o Espírito Santo, nesse momento, ele venha pairando sobre esse lugar, convencendo toda a mente que ainda está refém a essa orfandade. Que o Senhor, até o final desse culto, o Senhor libere vocês. E para que vocês decidam, assim como nós decidimos, sentar na cadeira de filha. Esse lugar é meu e esse lugar é seu. E ele está disponível para vocês. Amém? Eu queria que vocês abrissem em Hebreus 5, do 8 ao 9. A primeira identidade de Jesus na terra foi ser filho. Filho de Maria e de José. Ele soube ser um bom filho aqui na terra. E fala assim, eu vou usar a NVT, tá? Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sacrifício. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele precisou ser o sumo sacerdote perfeito. Como alguém perfeito pode ser aperfeiçoado? Jesus, ele precisou aprender a obediência por meio do seu sofrimento. Mas ele era a essência da obediência. Sabe por quê? Porque isso diz a respeito dos processos que Jesus precisou se sujeitar para se identificar com a nossa humanidade. Ele precisou se fazer homem para ele entender o que passava dentro de nós. Ele precisou ter essa posição de filho para ele saber como interceder por nós. Ele passou por tudo, sendo Deus, querendo agradar a Deus. Ele passou por todas as fases que você passa, Jesus passou. Passou as dificuldades da infância, não era uma pessoa rica, passou as dificuldades de adolescente, com certeza tinha alguma menininha que queria dar em cima de Jesus. Com certeza, ele passou as nossas dificuldades. Não é heresia, ele passou a sua e a minha dificuldade. E ele passou a maior dificuldade de todas, que foi o dia da cruz. Que era minha e sua, só que não passamos por isso. Porque ele pegou o nosso lugar. Ele pegou o nosso lugar de sofrimento maior que um ser humano pode passar. Ele passou por nós. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, fala assim. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus
igual a Deus fosse algo o que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Em Romanos 8, do 3 ao 4. Diz assim: a lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa fraqueza, da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança da na nossa natureza humana pecaminosa, apresentando-lhe como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, não agora, não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Em Romanos 8, 34 e o 35, diz assim: quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está assentado no lugar de honra, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? O que a lei dizia para nós sermos condenados, Deus falou: filho, vai lá. Acaba com a lei. Tira o pecado desse mundo. E intercede por eles. A fim de que o seu amor, o seu sacrifício, não tem nada que possa mais separar eles de você. E eles de mim. Entende? Que o problema da humanidade não é ver Deus como Pai. Porque Deus é Deus por si só, com todas as suas características que Ele tem. E uma delas é ser Pai. Mas o problema nosso é aprender a ser filho. E para isso, Deus teve que mandar alguém de fato, que tinha essa característica de filho, que era Jesus, para me ligar e te ligar novamente com o Pai. Através do sacrifício da cruz. A cruz faz uma ponte entre o abismo que existia entre eu e você e Deus. Ele nos liga a Deus Pai. Jesus é a resposta da nossa filiação bem resolvida. Sem Jesus não há filiação resolvida. Sem Jesus, nós não somos filhos de Deus. Só temos esse acesso através do caminho que Jesus fez. Seja grato pelo sacrifício de Jesus. Ele nos ensinou com amor e paciência. E nos livrou de todo o medo, de toda culpa, de todo rótulo e toda prisão, para que a gente pudesse hoje ter acesso aos braços do Pai. Tudo que nos condenava, tudo que nos aprisionava, através de Jesus, Ele nos liga hoje com o Pai. João 14, 6, hoje vamos usar bastante a Bíblia, tá? Então não feche. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Não tem outro lugar, a não ser Jesus. Em Romanos 10, do 8 ao 10, diz assim:
na verdade diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarado com a boca que você é salvo. Somente aceitando Jesus como seu único Senhor da sua vida, através da cruz, nós podemos ver ao Pai. É só aceitando Jesus. Jesus é o canal para que a gente possa ter acesso ao Pai. Ele que dá o papel nosso de filiação. Nos torna, de fato, legitimamente adotados por Deus. É como se nós recebêssemos uma nova certidão de nascimento. E sendo filhos de Deus, somos irmãos de quem? De Jesus. Uau, que irmão! Romanos 8, 15 e 17 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os tornem de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nos chamamos Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Vamos participar das heranças que o Senhor Deus tem para Ele. E nós vamos ter esse direito. Mas também vamos passar por dificuldades, assim como Jesus passou. Participamos do seu sofrimento, mas também da sua glória. Olha para você ver o tão amor de Jesus por nós, que Ele deixa de ser o filho unigênito, o único, para passar a ser o filho primogênito, o primeiro. Ele saiu da posição de filho único, de todos os privilégios que só Ele ia receber, para dividir comigo e com você. John Elder, no livro que a gente leu para fazer aqui o congresso, ele diz assim: Jesus, ele tinha sua identidade bem resolvida. Se somos irmãos de Jesus, vamos ter também essa identidade bem resolvida, porque vamos ter o Pai perfeito, o Pai bondoso. Jesus é o nosso modelo de filho que o Pai deseja. Vamos imitar Jesus. Vamos imitar a Jesus. Só que Jesus, ele tinha uma chave, sabe, para essa filiação. E a chave que Jesus usava era conversar com o Pai e conviver com o Pai. Não tem como você querer ser um filho e viver as suas vontades. Se você não tem intimidade com Deus, através do Espírito Santo, você ainda não é filho. Ou você é aquele filho que ficou lá em casa, igual o filho pródigo, só estava em casa, porque não desfrutava do que o pai estava ali. Não desfrutava da presença do Pai. Em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. Jesus, ele dá aqui o modelo, sabe? Quer ser igual a mim? Faça essas coisas. Tem muitas outras na Bíblia, mas eu peguei esse trecho em especial. Achei ele muito, muito legal.
Irmãos, honre seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Aqui você pode também colocar seus pais, não só os seus líderes espirituais, seus pais biológicos. Isso, gente, tem a referência de submissão, de reconhecer uma autoridade e saber ouvir os mais velhos. A nossa geração não sabe ouvir os mais velhos. Nós somos tão independentes, nós queremos saber de tudo, porque a blogueira fulana de tal me falou, e meu pai, quem é meu pai na fila do pão? O seu pai é autoridade na sua vida, ainda você casado. Ele tem uma referência para você. O seu pastor, o seu líder, ele já caminhou um pouco mais que você. Ele já vivenciou experiências que talvez você ainda não viveu. Ouça ele. Ouça os mais velhos. Quem aqui é mais velho, teve um pouco mais essa referência de tipo, ouve o seu pai. Mas a geração que está vindo, e talvez um pouco da minha geração, a gente tem dificuldade em ouvir os mais velhos, em respeitar os mais velhos. Vamos voltar, porque Jesus nos ensina isso. Tenham um grande respeito e amor por eles, por causa do trabalho que realizaram, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajam os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Vamos ter mais paciência com as pessoas, vamos ter mais amor, vamos encorajar mais as pessoas em amor. Como o Senhor tem me transformado nisso? Eu sou uma pessoa que não tem muita paciência, às vezes não fala com muito amor. E o Senhor tem, transformado o meu coração. Mas quando eu vejo alguém indo para o caminho que não devia, às vezes a gente fala, com todo amor, não deixa isso acontecer. Mas às vezes as pessoas não ouvem e pegam mal. Vamos ser maduros e ouvir. Vamos ter maturidade e também vamos ter paciência com falar. Tem jeito de, instruir uma pessoa em amor. O Senhor tem me ensinado isso. Mateus é prova disso, é a pessoa que mais vive comigo. Seja você também uma pessoa, ensinável. Peça um coração ensinável para Jesus. Isso é muito importante. Cuide que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. É bondade. Não interessa se fizeram mal para você. Não interessa, se falaram calúnia sobre você, mentiram sobre você. Você tem que saber quem você é em Jesus e saber quem é Jesus para você. Você precisa saber quem é Deus para você e quem você é em Deus. O que as pessoas falam, novamente eu digo, é problema das pessoas. Não deixe, vamos bloquear as mentiras do diabo sobre a nossa mente. É muito importante isso, isso é o segredo de muita coisa. Estejam sempre alegres. Vamos sorrir mais. Eu sei, gente, que às vezes vem dificuldade pesada. Coisas que nos desanima, que nos coloca para baixo, situações, doenças, problemas. Mas vamos ser alegres. Vamos resolver as coisas de forma diferente. Com uma leveza. Se o Senhor deixou isso acontecer na sua vida, é porque Ele tem um propósito. E peça para o Senhor, o que eu tenho que aprender nesse propósito? Deixa eu aprender mais rápido, para não demorar tanto. E aqui é o segredo. Nunca deixem de orar. A oração é a conversa nossa com Deus. Ore sem cessar, a Bíblia fala isso. Ore sem cessar, não parem de orar. Conversem com Deus. Tenham Deus como o melhor amigo de vocês, o Espírito Santo como o melhor amigo. Peçam coisas que talvez sejam fúteis, bobas para você, mas para o Espírito Santo não é.
Eu nunca vou me esquecer de uma situação recentemente que eu passei. Eu tenho medo de barata, não suporto barata. E eu acabei com o inseticida e a barata não morreu. E ela voou em cima de mim e eu não sabia o que fazer. E o Mateus não estava em casa, só estava eu e o Arthur. E eu falei, eu não posso mostrar esse meu medo para o Arthur, porque, né, tipo, ele vai falar, mãe, não precisa ter medo da barata. Mas eu tenho. E eu falei, eu entrei, fechei a porta da cozinha de tudo e falei assim, Espírito Santo, por favor, mata essa barata. Por favor, mata essa barata. E eu falei, eu vou lá, eu vou ser corajosa, eu vou abrir de novo a porta. A barata estava com as pernas duras para cima. Não sei se foi um inseticida, mas eu creio que foi o Espírito Santo. Eu creio que foi o Espírito Santo, porque ela não morria. Eu acabei com o Raider e ela não morreu. E ela voava ainda. Eu falei, Espírito Santo. E são as coisas bobas. Mas Jesus nos ouve nas coisas mais pequenas. Sabe aquele desejo do seu coração? Ele te ouve. Ele está ali, pronto para realizar o desejo do seu coração. Mas não parem de orar. Quando tiver uma situação difícil, quando vier um não pegue esse não e crie ódio. Por que Deus fez eu fazer isso então? Mas Deus, o que o Senhor quer? Amém. Eu aceito o seu não. É provisório, é eterno, é o quê? Entenda os nãos que Jesus nos dá. Mas ore, seja grato. Sejam gratos em todas as situações, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Um coração grato é um coração feliz. Não apaguem o Espírito. Se nós não tivermos o Espírito Santo nessa jornada de filiação, nós não vamos conseguir. Porque é o Espírito Santo que nos dá a direção e nos aponta para as direções que a gente precisa tomar. O Espírito Santo precisa ser o nosso melhor amigo. Não desprezem as profecias, mas põem à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Aqui a gente identificar as mentiras e as verdades de Deus para nós. É colocar à prova. Fulano de tal falou isso para mim. Peraí, deixa eu entender. É verdade? Será que de fato eu sou ainda essa pessoa? Não sou. Mas eu ainda sou essa pessoa. Então, eu preciso ainda consertar isso. Põe à prova as verdades e as mentiras que te contam. Nem toda verdade é de Deus. Tem muita verdade hoje fantasiada de mentira. Nem tudo que nos falam é verdade. Vá procurar na Bíblia. Nós temos o Google hoje e ele nos ajuda. Procure versículo que fale sobre isso. Tem muitos sites que nos dê várias relações, a gente vai procurar na Bíblia. Porque nem todos os versículos a gente sabe de cor. A gente tem caminho para saber. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Conversar com o Pai sempre vai nos apontar para a vontade dEle. Se nós não tivermos relacionamento com Jesus, o nosso coração vai se tornar mau. Sabe, nós somos a família de Jesus. Nós somos a família de Deus. Deus criou duas únicas instituições na Bíblia: a família e a igreja. E Ele ama elas. A família e a igreja. Jesus, Ele amava os seus pais. Eu tenho certeza disso. Sabe? Mas Ele sabia que Ele tinha um Pai no céu, que é quem regia a vida dele, é quem o direcionava para o propósito, porque Ele sabia que Ele veio para um propósito. Jesus era o próprio Deus. Quando Jesus estava na cruz, vejam a importância da família. Quando Jesus estava na cruz, no momento de maior sofrimento, quem estava com Ele era a família biológica dele e a família espiritual.
estava com ele Maria, sua mãe, a sua tia, Maria Madalena e João, o discípulo que ele amava. Sabe, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente precisa da nossa família. A gente precisa da nossa família espiritual perto da gente. Não passe por problemas achando que, sabe, alguém um dia vai estar sentado e pensar, nossa, será que fulano de tal com problema? Fale, comunique, se expresse. Não estou bem, estou passando por dificuldades. Naquele momento que Jesus estava ali na cruz, ele honrou a sua família física, a sua família biológica até o final. Mas como assim? Era costume da época, era cultural, que o irmão mais velho passasse a responsabilidade para outra pessoa, ou para outro irmão, ou para alguém, para cuidar dos seus pais. E Jesus, ele fez isso. Antes dele morrer, ele ainda teve o cuidado de dar uma nova identidade para João. E uma nova identidade para Maria, sua mãe. Em João 19, 25 ao 27, fala assim. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, ali do lado estava o discípulo a quem ele amava. Disse-lhe, mulher, este é o seu filho. E ao discípulo, esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Até o final da vida, Jesus honrou Maria. Ele cuidou de Maria. Maria não tinha mais José. Mas ele honrou Maria. Nós precisamos honrar os nossos pais. Viver uma filiação saudável também é valorizar os nossos relacionamentos familiares e espirituais. A orfandade, ela ama o isolamento, mas a filiação, ela aponta para a conexão. Pare de ser uma pessoa isolada. Você não consegue tudo sozinho. Você não vai conseguir tudo sozinho. E para falar um pouco sobre a igreja de Jesus, a importância de nós vivermos em comunidade e estar na igreja. Estar na igreja, gente, é um privilégio, é importante. Nós precisamos se esforçar mais para participar das coisas da igreja. É um ajudando o outro. Quando Jesus estava para finalizar ali, né, o seu ministério, ele levou os seus discípulos para um lugar muito difícil, que era Cesareia de Filipe. Esse lugar era um lugar assim, onde acontecia todos os tipos de sacrifícios possíveis para deus pagãos. Eles matavam animais, crianças, bebês, adultos, tudo que via para frente matava para virar sacrifício. Tudo. Aquele lugar se chamava Baal Hermon ou Gad Baal. Era uma forte prática de sacrifício a deuses. Era um lugar demoníaco. Demoníaco. Era muito pesado espiritualmente, talvez o mais pesado ali da região. E existia uma fenda que se chamava Sheol, e ali eles colocavam esse sacrifício, essas crianças, esses adultos, para o deus Pan. E deus Pan, ele vem da palavra pânico. A palavra pânico vem originada desse deus Pan. Era terrível a atmosfera daquele lugar. Era terrível. Os religiosos ali, eles evitavam aquele lugar. Mas foi ali que algo incrível e poderoso aconteceu. Como pode um lugar desse acontecer algo bom? Em Mateus 16, versículo 13 até o 18, fala assim:
Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou outro um dos profetas. E vocês? Perguntou eles, quem dizes que eu sou? Pedro, ele é doido, mas ele é ousado. Nós precisamos da ousadia de Pedro. Pedro respondeu, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora lhe digo uma coisa, Pedro. É sobre essa pedra, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Jesus lançava a primeira palavra ali sobre a vida de Pedro, que trairia Jesus há poucos dias à frente, porque Jesus já estava no fim do seu ministério, naquele lugar de caos, de pecado, feitiçaria, idolatria, mentira, morte, sujeira, podridão, orfandade, que a igreja do Senhor ia ser construída. No meio do caos, ele lança a palavra, Pedro, é aqui que a minha igreja vai começar. O Filho de Deus é a conclusão que Pedro fala. Note que Jesus levou os discípulos, a sua igreja no caldeirão da orfandade, porque ele queria reconhecer que o Filho de Deus estava ali. A filiação começa do jeito que você está. Não tem momento para estar perfeito para se tornar filho. Pedro reconhece que Jesus é Filho de Deus no meio da orfandade que aquele lugar habitava. Daquele lugar, sairia a salvação para o povo. E dali sairia a igreja. A igreja é indestrutível, é imparável, é invencível. Até o Império Romano acabou. Mas a igreja do Senhor continua de pé. E Ele continua empoderando a sua igreja dia a dia. Porque a igreja é a instituição que Jesus ama. E as famílias estão dentro da igreja. Jesus fez tudo isso para deixar bem claro que a chave para derrotar as ofensas do diabo sobre nós é a cultura da paternidade e da filiação bem instalada em nossos corações. A esperança do mundo é a igreja, mas não uma igreja órfã, não uma igreja medrosa, solitária, mimizenta, mas uma igreja formada por filhos e filhas, bem resolvidos em Deus, curados, transformados, um povo formado por Deus. Jesus é a referência da filiação. Aquele que brilha nas mais profundas trevas, para afirmar que nenhuma orfandade pode ser maior que o amor do Pai que está disponível para mim e para você. E eu faço uma pergunta hoje, se o pessoal do louvor quiser subir. Eu faço uma pergunta agora para você. Você decide ser filho? Sua vida pode estar um caos, mas você decide ser filho. Jesus te dá mais uma chance. Você decide receber essa filiação que foi apontada através de Jesus para nós. É somente através de Jesus.